direcionado por Deus diante de um propósito ou ter a resposta de uma pergunta. E somente o Espírito Santo tem resposta para as nossas críticas. Somente Deus tem resposta para as nossas perguntas. E a tua expectativa nessa noite é uma expectativa que precisa ser depositada no Espírito Santo. E não eu. Porque o Espírito Santo é o dono da obra. O Espírito Santo ele é o príncipe da igreja. O Espírito Santo é aquele que habita em mim, que habita em você. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que opera. É Ele que atua no nosso interior. É Ele que nos conecta com Deus. Sem o Espírito Santo nós somos vazios. Sem o Espírito Santo nós somos obras inacabadas. Sem o Espírito Santo nós não podemos nos mover espiritualmente. Somos seres feitos de matéria dessa terra. E nada de Deus há em nós se o Espírito não habitar em nós. E é sobre o Espírito Santo que nós falamos. É sobre a terceira pessoa da Trindade e a mais linda, a mais doce. Nós sabemos que nosso Deus ele é três, ele é Pai, ele é Filho e Espírito Santo. Mas os três são dotados de personalidades distintas. E o Espírito Santo, ele é pessoa. O Espírito Santo ele tem personalidade de gente. A Bíblia diz que ele se entristece. A Bíblia diz que ele se alegra. A Bíblia diz que ele geme. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos. A Bíblia fala sobre ele, como fala sobre o homem, com desejos, conceitos, com expectativas. É por isso que ele nos entende tanto. E Deus Pai escolheu ele para morar em nós. Quantos tem o Espírito Santo? Todos podem dizer, ele de fato, habita em mim. Ele responde todas as coisas. Aleluia. Toda a expectativa de Deus, olha. Espírito Santo. Tu és doce. Muitos dizem que te conhecem, Espírito Santo. Mas não há como te conhecer sem ter experiência. Tu és tão real quanto o ar que eu respiro. Tu és tão real quanto a fome e a sede que o meu corpo necessita para sobreviver. Tu és Espírito Santo. A Bíblia diz que no dia onde todas as coisas foram criadas, tu estava pairando sobre as águas. A Bíblia diz que quando reis foram instituídos, profetas foram instituídos, sacerdotes foram instituídos, tu estava lá agindo neles no Antigo Testamento. Mas hoje, Espírito Santo, hoje é muito mais do que antes. Porque hoje tu não visitas. Hoje tu não fazes apenas visitações como tu fazias na primeira vez. Tu enchias o homem, dizia o que querias e ia embora. Mas por meio do sangue de Jesus, hoje tu habita. E nós somos casa. Amém, Deus. Morada do Espírito. A habitação do poder dos poderes. É tão real a tua presença, porque enquanto oramos, tu fala com nós. E tu dizes, eu sou mesmo assim. Enche-nos dessa noite, Espírito Santo. Dá-nos a conhecer um pouco mais da tua pessoa. Se apresenta para nós de uma maneira diferente.
profundidade. Profundidade. Reduz, Senhor, as palavras do homem em nada, para que o homem se torne apenas ferramenta, canal, conexão, para que com a boca do homem tu diga as tuas palavras e assim lhes dizendo, assim diz o Senhor. Seja conosco, não nos abandone. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir os tempos. O tema dessa mensagem de hoje, que fecha o nosso seminário, é Espírito Santo, o faro ativo. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas nós estamos na igreja moderna. Eu sei que 90% aqui já ouviu essa expressão. Pode até saber o que não significa, mas já ouviu. Alguém aqui nesse lugar trabalha na área de informática, trabalha com sistemas, com software, desenvolvimento, amém. Nós todos aqui fizeram curso de uma hora. Disso eu tenho certeza. Até o mais velho nosso meio fez um curso básico com o seu filho. Porque nós estamos numa era moderna. Irmãos, quando Deus me deu essa expressão, eu a conhecia porque mexia com computadores. E eu vibrei. Essa eu sabia o que era. Eu disse, meu Deus, eu sei que firewall é uma espécie de antivírus obrigatório dentro de um sistema operacional de computador. Firewall é uma proteção de fábrica de toda a máquina, uma vez ligada, automaticamente o seu firewall atualizado, para que o seu sistema seja protegido de invasões. Trazendo para planos limpos, uma linguagem mais perceptível a todos. Quem aqui já viveu a experiência de estar na frente do seu computador, fazer um download de um programa, ou de qualquer que seja a coisa, e uma vez que você fez o download, agora você vai instalar aquele programa. E você clica em executar. Automaticamente a tela do teu computador pisca e aparece uma mensagem. Deseja realmente executar esse programa? E você vai lá e decide se sim ou não. Essa é a função do firewall. É nos mostrar se realmente nós queremos fazer aquilo. É nos dizer se realmente aquilo que nós queremos que penetre o nosso sistema é realmente interessante para ele. É a última pergunta antes da execução daquela instalação. Essa é a função do firewall. Uma definição mais científica diz que todo sistema operacional de um computador precisa ser protegido por um firewall. É um dispositivo de uma rede de computadores que tem como objetivo aplicar uma política de segurança em seu computador. Firewall é uma espécie de antivírus com função de proteger todo o sistema de vírus invasores e destruidores do perfeito funcionamento. Quantos estão entendendo? Amém. Bem, quero estar de novo, porque tem esse preocupado. Vou baixar aqui. Quantos estão entendendo? Amém, Deus. E Deus me disse, na linguagem que Ele deu esse seminário, Ele disse para mim assim, o meu espírito é como um firewall na tua mente. Se você tem o meu espírito dentro de você, ele
se realmente é interessante que isso seja feito. Se realmente aquela decisão que você quer tomar condiz para o perfeito funcionamento da sua vida com Deus. Então, quando você está diante de uma decisão, quando você está diante de algo que você quer adquirir ou não adquirir, uma pergunta é estampada na nossa mente, e muitos chamam de consciência. E muitos dizem, é a voz da minha consciência. Quero dizer para você, meu irmão, consciência não fala, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem essa função na vida do crente. Realmente, isso condiz com a vida cristã. Deseja executar essa operação. E nós, na beira do pecado, temos a oportunidade de escolher executá-lo ou excluir. Ninguém peca de repente. Ninguém peca porque tropeçou. Ninguém peca por, eita, não vi, pequei, foi sem querer. Ninguém peca assim. A carta de Tiago, no capítulo 1, diz: nós somos tentados por a nossa própria cobiça que nos atrai e nos seduz. Uma vez gerado o pecado e dado a luz, ele gera a morte. Então nós sabemos que Deus a ninguém tenta. Amém? Deus não tenta ninguém. Nós planejamos com a concupiscência e cobiça na nossa alma executar o pecado. Nós não pecamos por descuido, por uma obra do acaso. Nós pecamos porque nós estruturamos, maquinamos, nutrimos e executamos o pecado. E em todo esse processo de construção, até que seja executado, o Espírito Santo, ele está lá nos dizendo e nos mostrando: não faça isso. Não é por aí. Realmente você está certo disso. O nosso Pai espiritual, chamado Espírito Santo, o tempo todo ele nos ensina, porque a função dele é nos conectar com Deus. É por isso que ele habita em nós. Porque por nós mesmos, diz Paulo, nada podemos fazer para nos ligarmos a Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Em outro texto ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer já está em mim. Eu faço. Então o Espírito Santo é a ferramenta divina para nos instruir acerca de uma vida reta e justa. Porque retidão e justiça são as bases do trono de Deus. E para vivermos no trono, temos que começar pelas bases. Ser reto e justo. Porque Deus assim é. Então, irmãos, entramos nessa dimensão bíblica, nessa dimensão reveladora, e compreendemos que Ele é o nosso perfeito antivírus. O pecado é um vírus mortal que tenta nos contaminar, nos prender e nos deixar sem funcionamento algum. E o Espírito Santo, ele vem no pacote do novo nascimento e entra na vida do homem de Deus para fazê-lo ser protegido de qualquer infecção viral. Você está entendendo? Amém? Amém. E eu fui pesquisar, eu falei: Deus, Pai, eu vou coisa bem profunda. E eu fui ver, em inglês a palavra americana. Alguém que fala inglês?
Mas fala em inglês. Melhor do que inglês. Você crê? Amém. Vou dar uma pausa você. E eu fui pesquisar no dicionário e eu me assustei mais uma vez. Como muitos sustos que Deus me deu nessa vida. E eu fui ver que o significado da palavra Philo é parede de fogo. Meu Deus! Parede de fogo! Esse negócio é pra gente. E eu saltei de alegria, eu disse, Jesus, o Espírito Santo é minha parede de fogo! Aí eu me apaixonei mais ainda por ele. Taca fogo! Minha parede de fogo é o Espírito Santo. É Ele que se levanta como muralha. Irmãos, você sabe o que é uma fortaleza? Uma fortaleza, ela é uma grande muralha, um grande cercado de muros de concreto, construído com uma finalidade, para que o que esteja fora não entre e para que o que esteja dentro não saia. Isso é fortaleza. Quando Deus constrói uma parede de fogo, uma fortaleza de fogo, é para que a sua glória, que foi depositada dentro, nunca saia. E as ofertas das trevas que estão fora nunca entrem. Essa é a finalidade. O Espírito Santo é uma parede de fogo. Abra a tua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 20. É gostoso falar do Espírito Santo. Você chama por ele ali, velho. Você está sentindo? Você está sentindo? Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 21. E a senhora diga, eu amo o Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. Disse-lhe Jesus, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa extraordinária. Mais na frente, nós estamos lendo João, mais na frente, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o texto da grande descida do Espírito Santo. Onde Atos 1:8, Deus disse para os discípulos ficarem em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. Aí ele diz, mas recebereis poder ao receber sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão meus testemunhas. E naquele episódio de Pentecostes, estavam todos ali reunidos, Pedro pregando, há um grande fluir da glória de Deus ali. O Espírito Santo desce sobre o povo, eles são cheios, ficam embriagados, línguas repartidas como fogo e desce. É uma coisa louca. É uma coisa louca. Mas nós estamos falando de um texto antes daquele episódio. E Jesus diz para os 12, recebei o Espírito Santo e sopra. Mas nenhum deles saiu falando em línguas. Curioso. Como é isso? Nenhum deles, a Bíblia não diz. Nenhum deles saiu aí, cheia. Eles foram cheios do Espírito Santo.
que existem dois batismos. O cara aqui nós vamos falar de doutrina, nós vamos falar de revelação. Porque doutrina você já tem na sua igreja. Amém? Amém. Existe o batismo no Espírito Santo. E existe o batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo está ligado a esse episódio que lemos. Quando o Senhor Jesus aplica sobre uma velha natureza a ação do Espírito Santo e há no interior do homem um recriar de um espírito morto e caído, que sofre a influência do Espírito Divino, Santo, puro e vivo, que regenera esse Espírito morto e levanta ele das cinzas, e agora ele é santo e não peca e vai ser inclinado para Deus. Recebemos Jesus. Nasce. Mas na frente nós temos outros episódios bíblicos, onde o batismo com o Espírito Santo, que são dons manifestados, se revela. Mas analisando esse texto, nós vemos que nossa parede de fogo, ela não está ativa na vida de quem não compreendeu que é necessário a servir. A parede de fogo, o nosso Pai espiritual, o Espírito Santo de Deus, ele não é um sistema ativo do coração daquele que não passou pelo processo de novo nascimento. Meu Deus, eu quero aqui falar de novo nascimento. A igreja aqui. E Deus tem seus caminhos. E Deus conhece os seus filhos. E eu talvez esteja falando não para todos, mas para um grupo de pessoas aqui. E vem para o culto todo dia. E quando abençoaram aqui, ministro de louvor, começa a entoar canções, canta, vive uma rotina cristã. Anda com a Bíblia, se veste como crente, dá glória a Deus, conhece todos os hinos da igreja, respeita o pastor, vem para a célula, faz toda a rotina que a igreja te ensina. Mas na hora do fluir de Deus, olha para a pessoa que está do lado e diz: meu Deus, eu não consigo sentir esse meu sentir. Porque eu não consigo perceber e receber dentro de mim o que esse irmão está sentindo. Olha como ele está, olha como ele adora, olha como ele louva, olha como ele se quebranta. E parece que eu estou aqui vendo tudo isso, estou achando lindo. Mas existem pessoas aqui assim hoje. Eu não sei, mas o meu melhor amigo sabe. Em nome de Jesus. E nós nos indagamos e até culpamos Deus de algumas coisas. Será que tu não me vê? Será que tu não me ouve? Será que no meio dessa multidão tu não sabe que eu também queria sentir tudo isso, mas eu não consigo sentir? E muitos se frustram numa perseguição ao Espírito Santo si mesmo. E isso nos rouba o desejo de vir à igreja. A gente descredibiliza Deus por não sentir como o outro sente. A gente fica de mal de Deus por não sentir o que o outro sente. A gente fica em crise por não sentir o que o outro sente. E muitas vezes não conseguimos uma explicação racional para aquilo que nós queríamos, mas não temos. Porque querer é diferente de poder. Porque para Deus existe uma rota. Antes de ter, eu tenho que entregar. Ninguém tem algo que um dia não entregou. É o princípio, a lei da semeadura. Isso se aplica a qualquer coisa. Eu não posso lançar na terra a semente de melancia e querer comer
laranja, porque nunca vai dar laranja, vai dar melancia. Se a minha vida não é rendida e entregue, se os meus desejos não são submetidos a Ele, se os meus planos e projetos não são colocados diante dele, logo, Ele não manda. Se Ele não manda, eu não sinto. Eu não consigo percebê-lo. Eu não consigo vê-lo se movendo em mim. Porque o lugar que era para Ele sentar, eu estou sentado. Eu sentei no trono da minha própria vida e estou reinando. Mas o Espírito Santo de Deus é o Espírito de vida e de poder, que em Deus é aquele que é dono do trono. É aquele que tem que sentar e reinar e dar as ordens e dar o comando. É Ele que tem que governar. É Ele que diz, olha, é assim. Olha, vem por aqui. Olha, obedece. Olha, não. O Espírito Santo diz, mas não do que assim. Quem tem intimidade com Deus sabe que a gente ouve mais nãos do que sim. Porque o sim, muitas vezes, autoriza tudo e trata pouco. O não trata todas as vezes. Toda vez que eu recebo um não, eu sou tratado. Eu tenho a minha alma doutrinada. Quero te dizer nessa noite, existe um Espírito de Deus aqui no seu lugar. E antes que você queira sentir, Ele deseja isso. Ele deseja isso. Ele quer penetrar no íntimo do teu ser. E de lá, Ele ditar as ordens e dizer, basta do governo da alma. E venha o tempo do governo do Espírito Santo. Porque essa parede de fogo é aquilo que me governa e me domina. E eu sei que nessa noite Deus irá trazer ao teu coração o sentimento correto, a sensação exata do Espírito Santo se movendo, porque Ele não é uma abdução alienígena, meu irmão. O Espírito Santo não é uma possessão maligna que te rouba o sentido, que te deixa esquecido do que você faz, que te deixa num estado budista do Zen. Não. O Espírito Santo é o único capaz de manter uma conexão com Deus. Quando ele é ativado, a glória de Deus vem. Porque da terra sobe honra. E quando da terra sobe honra, Deus desce com glória. A mão do céu é assim. Você se ergue e quando você obedece, você honra o trono de Deus. E a mão funciona assim. Enquanto eu honro, Deus desce com glória. Enquanto eu mando honra, Deus desce com glória. Enquanto eu ministro honra, Deus desce com glória. É sempre esse ciclo. É sempre esse ciclo. Quer glória de Deus aí? Quantos querem? Entregue. Ofereça o local. Quebra as urgências. Isso é fato. A glória de Deus é isso. Dentro dos nossos tempos modernos, nós vemos pessoas sedentas por experiências, mas não conhecem o Deus da experiência. Quem aqui conhece Dilma Rousseff? Quem já ouviu falar de Dilma Rousseff? Quem já ouviu falar de Barack Obama? Mas você conhece ele? Você conhece ela? Quem aqui já ouviu falar de Neymar? Você conhece ele? Quem aqui já ouviu falar do Espírito Santo? Você conhece ele? Você conhece ele? Existe uma diferença muito grande de ouvir falar. Ouvir falar é uma coisa acessível a todos. Conhecer é andar.
é viver, é ter um, é ele viver, é eu estar nele. Jesus orou assim: Pai! Pai! Vamos sair do mundo. Porque do mundo eles não sabem. Mas eu oro para que tu santifique ele na verdade. E a tua palavra é verdade. Para que o mundo creia que eu existo. Porque assim como eu sou um contigo, que ele seja um comigo, para que seja revelado o meu poder. E só é um como ele. Quem recebe do Espírito só consegue sentir, só consegue, meu irmão, ser movido, só consegue ter decisões loucas que contradizem a todos quem ouve e conhece o Espírito Santo. Eu tinha 16 anos de idade. E foi uma das fases mais loucas da minha vida. Eu entrava no meu quarto. E eu passava até madrugadas. Não era no Facebook. Na época eu tinha. Mas eu ligava um somzinho e eu ia adorar. Minha mãe não era crente, meu pai também não, minha irmã também não, era o único cristão da casa. E às vezes na madrugada minha mãe abriu o quarto, eu estava de joelho, chorando, falando em línguas. E ela não entendia nada, respeitava, fechava a porta, eu ouvia pela minha mãe. Fechava a porta e não. Um dia eu dizia: Espírito Santo, eu quero ter uma experiência. Espírito Santo, eu não tolero na minha vida viver em cima das experiências dos outros. Eu não tolero na minha vida vir para o culto e ficar feliz porque o outro contou a experiência dele. Eu quero vir para o culto e dizer: eu conheço, porque ele veio no meu quarto, ele falou comigo e não foi através de intermediário. Foi ele! Esse dia eu estava, pegou uma marca. Depois que eu orei, falei em línguas, eu louvei. Irmãos, eu era, meu Deus, era loucura. Deus tem que fazer loucura com a gente mudar de mundo. Eu pegava um copo do lado, eu morava pelo lado de um dia no quarto, eu jogava na televisão assim, fiquei no quarto, dizia: meu Deus, aqui nunca vai aparecer uma imagem pornográfica para mim comer. Na televisão. E eu via um giacando, era loucura. Loucura. Quem quiser que fale. Eu e o meu amigo. Um dia desse eu fui dormir. Eu estava ficando encostado na parede. Eu deitei com a cabeça virada. Com a cabeça virada para a parede. Janela fechada. E eu ainda estava extasiado, pastor. Eu deitei. Eu estava sussurrando. Eu senti uma presença de Deus no meu quarto. E foi uma experiência que marcou a minha vida. O Espírito Santo de Deus, nesse lado da minha cama, ele sentou. E eu senti o colchão afundar. Quando o colchão afundou, minha cama fazia. Na parede, eu abri as duas pernas e os dois braços e segurei na borda da cama. Fiquei morrendo de medo. Misericórdia, Senhor! E aquela presença, eu disse: o teu pai vai virar a cabeça. Quando aquela presença não falava nada, e ela estava tremendo, e eu ainda, meu Deus, não rezava mais. E aquela presença, eu todo arrepiado, meu Deus, não dá, meu Deus, você vai me dar. No meio de toda essa agonia, eu senti na minha cabeça que quando essa mão tocou na minha cabeça, até para falar de tremer, e me veio uma
sensação de paz gigantesca. E aquela mão fez assim, ó. Eu disse, meu Deus! E a voz do Espírito disse assim para mim, quando eu chego, a terra tem. Mas quando eu falo, a brisa é suave. E veio aquela presença. Ficou de coragem de virar. E vai volver isso. E eu disse, Deus me deu uma das maiores experiências da minha vida. E eu fui orar, eu fui agradecer, eu fui glorificar. Essas são coisas que não podem ser contadas a mim. Porque nós somos uma geração de fé. E a primeira coisa que vem nos corações de muitos, em vez de ser, glória a Deus, eu quero, é. Oi. Primeira é a crítica. Eu quero dizer para você que eu tenho essa primeira impressão. Você nunca vai ter isso. Estou profetizando. E desejo que Deus mude esse discurso. Mas só tem um que nunca teve. Faz o cruz da frente. Só anda em amplas dimensões que ele entrega muito. E com 16 anos de idade, eu comecei aos 14. Na época de conhecer o mundo lá fora, eu me converti. Até hoje eu não sei o gosto de um copo de cerveja. Não sei. Não sei. Meus pais e minha mãe, meu pai e minha mãe não eram cristãos. Eles não me levavam para a igreja. Eu fui. Deus fez. Entrei pela primeira vez na minha igreja, paquerando uma menina. Quem sabe disso? Eu na revelação. Eu ia para o culto, ficava na janela só. Dizia, pai, me leva na igreja do carro. Eu desci do carro. E eu ficava ali na porta. Meu pai e minha mãe sempre teve uma educação muito conservadora, não deixaram solto. E eu glorifico a Deus por essa educação. Na época, eu era revoltado. Hoje, eu estou vivendo. Glória a Deus. Porque foi essa educação que me privou de conhecer o mundo. E aí, a primeira vez que eu criei coragem, pastor, eu entrei na igreja, de lá eu nunca mais saí. A menina, não sei nem mais que é, completamente fora da coisa, segundo ela viu. Sei que eu vou morar no céu. E eu cheguei na igreja, comecei a viver experiências com Deus muito cedo, porque eu era muito louco e muito mergulhado. Eu sentava na primeira cadeira, porque desde o meu primeiro dia de cristão, eu entendi que o altar é um lugar que gera milagre. Então, o mais próximo que eu pudesse ficar dele, eu ficava. Nada contra porque você não lá. Mas eu e minha esposa ensinamos ao nosso discípulo. Cheio do Senhor. Como os primeiros lugares. Porque os primeiros pingos da unção que saem do altar da cruz. E os nossos discípulos, meu irmão, é cadeira cativa na frente. Você olha assim, só tem discípulo da gente. Quando a gente vai ministrar, se ninguém dá glória, a frente já garante. É tudo discípulo nosso. Já tem glória garantida. A unção vai pegando pelo nível de glória. E começou uma vida de mãos ajustadas diante da palavra, regrada e observando a voz do Espírito Santo. Experiências com Deus foram manifestas ainda cedo. Eu orei 6 anos para meu pai se
dia eu cheguei na minha casa, eu era ministro de louvor da igreja. Tinha vindo de um culto, aquele culto, que a turma sai do culto assim, com louvor. Aquele culto todo mundo sai na mão do ministro de louvor. E o pastor não faz nem força para pregar, porque o tangedor já tangeu, já anunciou. E eu saí feliz dali quando eu cheguei em casa, minha mãe chorando na sala, e meu pai tinha acabado de entrar no quarto, bêbado, do banheiro da cama, do jeito que estava, dormindo. Meu pai nunca foi um alcoólatra, mas era aquela cachaça do final de semana. Social, né? Cachaceiro social. Aí eu olhei para aquilo e disse, eu não vou sair desse homem. Eu limpei o banheiro, limpei o quarto, limpei o fome todo. Minha mãe no sofá, esse miserável, não sei o que. Fechei a porta do quarto dele, me ajoelhei na beira da cama e de lá. Se tem alguma coisa na minha vida, dentro de um ano, se esse homem não se converter, é porque tu nunca me chamou para nada. A gente fala e esquece. A gente diz as coisas e esquece. O ano se passou. Uma semana antes de completar o ano, mas eu não sabia que era uma semana antes de completar o ano. Deus me levantou num sonho dizendo assim: seu pai virá para a minha mão por meio da dor. Aí quando Deus diz isso, né? Eita, vai ter um acidente, vai estar na cadeira de volta, vai pegar uma doença, vai não sei o quê. Eu já me levantei, Deus, misericórdia. Meu Deus, deixa o mundo, faz isso não, Deus. Só que essa dor é ruim. Em 2 dias eu fui levado, na época de estava no relacionamento, fui levado para fazer uma prova, quando eu estou lá esperando, aparece uma dor gigantesca nessa região. De lá eu fui socorrido direto para o hospital, fração de minutos. Foi constatado que eu estava com um enorme cálculo renal de 1 polegada. E ele estava querendo passar pelo canal da uretra. Homem sabe o que eu estou falando. 1 polegada, viu? Aquele tem condições. E era uma dor terrível. Tem que operar. Cirurgia simples. Pelo canal da uretra, uma endoscopia, vai lá com o laser, destrói a pele e você urina só a alma. Beleza, 20 minutinhos, o médico. E aí, beleza, tá pronto. Não sentiu nada. Tranquilo, vou pro quarto. Nesse meio tempo, troca o soro acabou. Já estava o soro novo, o soro contaminado. E eu tomei 2 tubos daqueles. E eu tive um terrível choque anafilático. Os olhos viraram, me enrolou, e no camacé, e tudo lá e cá. E só estava no meu quarto, meu pai. Quando tudo isso aconteceu, e eu estava sentindo uma agonia de morte, o mesmo Espírito Santo que no dia daquele quarto sentou na minha cama, ele chegou no meu ouvido e disse: ei, alma, você não vai morrer. E veio aquela paz sobre mim. O médico veio, injetou sei lá o que, para poder eu sossegar o leão, para poder eu dormir. Eu sei que quando a minha visão voltou, a única cena que eu vi de dormir foi eu estar ajoelhado na beira da cama. De alta, fui para casa. Mas ele não tinha ido na igreja, ele se converteu ali, mas não tinha levantado a mão na igreja ainda. Fui para casa, passou um tempo, 1 semana, 2, fizemos uma apresentação de um ministério que nós participávamos na igreja. Cheguei no domingo, pedi ao pastor, eu estou arrasado, cansado, ele veio hoje no culto. E Deus tinha me dito assim: no dia que teu pai se converter,
ele for louvado, você vai receber uma unção específica. E eu guardei isso no coração. Cheguei em casa, meu pai estava muito mais do culto, pastor. Minha mãe e minha irmã não tinham gostei. Vocês vão para o culto? Vamos. Eita, pai, não hoje não. Eita. Eu falei para o pastor me liberar, que eu vou arrasar da semana da tua portada na frente da igreja. E ele me liberou, hoje eu podia falar no Instagram. Tu não vai não, rapaz. Não é rapaz. Eu falei, não, cara. Vai morrer. Não. E eu fui no quarto dele, estou lá, na cama dele. E chegaram na porta. Irmão, de repente, eu sinto uma mão assim, ó, pegando em mim, puxando da cama. Eu me sento chorando e falando em Deus. E aquela emoção, quando eu me dou por conta daquilo, meu celular do lado toca. Quando eu atendo o celular, uma gritaria, meu irmão me sai lá na igreja. Tu tá falando! Não pode comentar! Aí eu, e agora? Vou à igreja! A igreja fica na esquina, uma tacada só, como eu passei lá no fogo, Deus passa, eu olhei para trás da minha mãe. Uma tacada só. E esse homem dormiu de um jeito e acordou outro. Esse homem, não sei, é um diácono da igreja. Quem tem experiência com o Espírito Santo, quem tem vida de compromisso, quem consegue deixar que ele governe a sua vida, ele não, irmão, ele. Eu quero dar uma voz de comando para a tua vida. Nunca deixe um pensamento maligno chegar na tua mente e dizer que o Espírito Santo não fala. Ele fala. Ele fala. E como fala, meu irmão? Fala gostoso. Afinal de contas, ele é todo gostoso. Isso é para loucos, não é para normais. Como eu estou na igreja de loucos, eu falo para loucos. Você me abriu 10 minutinhos. O Espírito Santo, que é soprado por Jesus na vida dos discípulos. E ele vai ser soprado sobre a tua vida hoje. Na vida de quem já tem intimidade com ele, vai viver mais diferente. Mas na vida de quem não existe, será a diferença. Deus vai ativar esse raio. Amém, Deus. Deus vai ativar esse espírito na tua vida. Não se precisa falar muito sobre ele, porque ele dispensa apresentações. Não se precisa muito enfeitá-lo, porque ele é lindo, formoso, poderoso, precioso. A tua alma pode até estar batida. E você pode dizer a si mesmo que está de mal dele por não compreender o seu agir. Mas está escrito, filho, o que eu faço agora? Talvez você não entenda, mas certamente entenderás depois. Eu quero dizer, igreja do Avivamento, que o Espírito Santo de Deus,
Ele é o mesmo que naquele dia entrou no sepulcro, girou a pedra e disse: Jesus, ressuscita! Quanto mais ressuscitar essa alma aí e comporei por alguma coisa, ele é especialista. Ele é especialista para ressuscitar essa alma ali. Ficou de mal dele. Não, vai para mim. De mal, você está doido? Não, só pode. De mal do Espírito Santo. Não, de mal do Espírito Santo. Como está? Se não crê mais no poder dele. Se não crê mais na ação dele. Se não crê mais no algo mais difícil de crer. É fácil crer no poder. É fácil crer na ação. Mas é difícil crer na soberania. É difícil crer que ele faz o que quer, na hora que quer, sem precisar perguntar a gente o que vai fazer. E quando ele faz o que quer, na hora que quer, e sem perguntar a gente fica com raiva. Se renda aos Deus. Porque o meu Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Em glória. Todas as nossas necessidades. É difícil crer quando o Espírito Santo nos diz: ei, todas! Quando a Bíblia diz todas, é o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são filhos de Deus. Tudo é tudo! Até a morte coopera. Tudo. Mas é difícil. Eu disse ao profeta: dai-vos-ei e porei dentro de vós o meu espírito. Quando ele colocou, quando ele depositou em nós o Espírito Santo, ele veio como sopro. Limpou a poeira, tirou as cinzas, fez uma geral na casa, foi na porta e botou a placa: Casa de Deus. Meu coração é casa de Deus. Sabe que quem tem o Espírito Santo fica de pé comigo. Talvez você veio aqui esperando uma palavra teológica, escatológica, escatológica. Talvez você veio aqui hoje esperando um contexto filosófico, teocêntrico. Não sei o que você esperava. Mas hoje, o Espírito Santo é simples. Eu não vou me engasgar com o Espírito Santo. Porque é simples como água. Mas existem pessoas que quando bebem água se engasgam. Porque a água limpa. Quando há uma obstrução, é difícil que a água passe. Hoje o Espírito Santo virá sobre a tua vida como água. Amém. Como uma corrente forte. Como um fluir de água sobre uma turbação. Que onde vai logo, onde houver sujeira, vai lavar tudo. Porque ele é. Levanta a mão para o céu. Eu queria que você estabelecesse uma conexão nessa hora. Escute. Isso é simples. Enquanto você está de forma levantada, olha para mim. Nós temos uma grande muralha no nosso entendimento.
que não nos deixa perceber a simplicidade do Espírito Santo. E nós pensamos que para fluir no Espírito Santo, primeiro eu tenho que me arrepiar. Depois que eu me arrepio, eu tenho que ficar com os olhos lacrimejantes. E nós criamos um ritual para a manifestação do Espírito Santo. Não, queridos. Ele é simples. Olha, não é uma abdução que vai vir no teto da igreja e vai entrar em você. Não, não é assim. Ele já está dentro. A palavra diz que ele já está aí. Agora eu quero que ele se manifeste de dentro para fora. E quando ele se manifesta de dentro para fora, numa velocidade espiritual, ele atinge o trono de Deus, Deus se levanta e eles são um. Vem de Deus para mim, vai de mim para Deus. E essa conexão é perfeita. Eu te convido nessa noite a ativar uma conexão sobrenatural com o Espírito Santo. Manifestando o que está dentro. Ministrando de louvor o Filho que está dentro. Ministrando o que está dentro, conectando o que está dentro. Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, tu estás dentro de mim. E eu creio que no meu interior flui rios de águas vivas. Santo Espírito vai vir. Santo Espírito vai vir. Vem dar, vem encher o lugar. Oh, deixar a tentativa do coração. Ativa. Se você olha ali na minha é o jeito mais fácil.
Você está nesse lugar. Você tem sentido. Você tem sentido. Dificuldade em sentir o Espírito Santo. Você tem sentido dificuldade em sentir o Espírito Santo. Eu posso legítima. Eu vou te colocar aí. Eu vou colocar aí. E ele vai te colocar. O Espírito Santo marca suas vidas. Marca suas vidas. Marca suas vidas. Diante de uma coisa que já acostumada, mas eu quero te agradecer que tu nos marcou nesse final de semana, que tu nos deu conhecimento, graças a Deus, Senhor. Mas eu quero liberar e profetizar o tempo de experiências profundas.
a tua visita será um convite aqui em Deus. A tua visita será um convite a Deus. Receber Jesus como Salvador. Se você quer que você tenha aqui, eu quero com você. Quero com a sua vida. Eu quero que tudo está falando. Eu tenho se existe alguém aqui nessa noite, vem com Jesus, e nós vivemos que a gente quer viver. Amém, Deus. Nós queremos dizemos